Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mais um domingo, creio que no próximo domingo, que é o domingo da ceia, nós já estaremos juntos, presencialmente, que possamos continuar orando para que isso aconteça e que a gente possa estar novamente ajuntados em Assembleia Solene. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje na Epístola de Tiago, capítulo 1, e vamos ler do versículo 19 até o 27. É um texto mais ou menos longo, mas vamos lê-lo todo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem falar ao nosso coração, Senhor, vem ministrar ao nosso espírito essa palavra de vida, que essa palavra atinja o alvo dos corações para os quais ela foi lançada, e o Teu nome em todas as coisas seja glorificado. Abençoa a nossa semana, sê com cada um de nós, Senhor, desperta-nos para a prática viva da Tua palavra, e que seja assim sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, nós estamos, nesses dias, percorrendo a trilha das bem-aventuranças. Tanto no Sermão do Monte, como em Apocalipse, e através de vários outros textos da Palavra de Deus, como os Salmos, por exemplo. E hoje nós chegamos a esse texto de Tiago. E o desejo do nosso coração é que sejamos bem-aventurados naquilo que realizarmos. Se você deseja ser bem-aventurado naquilo que realizar, preste atenção, ouça aquilo que Tiago diz, ou que o Espírito diz através de Tiago nesse texto que foi lido. O desejo do nosso coração é exortá-los a alcançar o alvo do padrão de Deus através da prática da sua santa palavra. A Epístola de Tiago é considerada, a gente já tem falado sobre isso muitas vezes, a mais prática das epístolas gerais. A linguagem de Tiago é direta e pastoral. O autor tinha em mente os cristãos fiéis que passam por provas e testes de Deus, com o fim de serem exemplo de uma religião pura. Ele também foca os que se dizem cristãos, mas na verdade são carnais e egoístas. A esses, Tiago repreende com vigor. O texto lido fala acerca da prática da palavra de Deus, não como um cumprimento mecânico de regras pesadas, mas como um alvo a ser atingido, se quisermos alcançar a bem-aventurança tão desejada. Nós estamos vivendo um tempo em que muitos têm mercadejado a palavra,
Muitos têm usado a palavra por motivos escusos para enganar os incautos. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor é de fato de Deus, e a gente precisa ter discernimento acerca disso. E aí eu queria chamar a atenção de vocês. O texto fala dessa prática da palavra, e a palavra de Deus é chamada por Tiago de lei perfeita, lei da liberdade. É uma lei libertadora. No contato com inúmeras outras comunidades cristãs, temos visto um grande mover de Deus no sentido de preparar os cristãos para uma vida santa de adoração genuína e testemunho. Tem faltado testemunho genuíno no nosso meio. E a gente diz isso corando de vergonha. E não estamos nos colocando aqui como se estivéssemos num patamar mais alto, superior a ninguém. Estamos todos em obras, estamos todos sendo trabalhados por Deus. E é preciso que nós reconheçamos isso. Somos pecadores, sim, justificados pela fé em Cristo Jesus, mas pecadores. E precisamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Cremos que o Senhor está preparando a sua noiva para o encontro glorioso com Ele nos ares. Mesmo a despeito das loucuras apregoadas em nossos dias em termos teológicos, há muita gente séria e comprometida com Deus que tem sofrido as dores de parto para que Jesus seja plasmado nos corações daqueles que se dizem cristãos. Há muitos joelhos que não se dobraram aos Baalins modernos. E a gente queria chamar a atenção sobre isso de uma forma enfática. Quantos deuses estranhos têm se colocado no meio do povo de Deus e não são reconhecidos? Reconhecidos como embustes, reconhecidos como falsos deuses, como falsos messias. Preste atenção a isso em nome de Jesus. Estamos vivendo um momento onde as pessoas anseiam por resultados, atingir as metas. Todos querem ser bem-sucedidos. Aliás, a produtividade tem sido palavra de ordem nos tempos atuais. Todos buscam meios mágicos para sair das dificuldades. Todos buscam saídas instantâneas. E muitas igrejas, ditas cristãs, prometem estes meios à custa da boa-fé dos tolos. E às vezes não é só a boa-fé, é a ganância de muitos. Esse texto de Tiago nos aponta um único caminho para a bem-aventurança. Caminho esse que passa pela observação da palavra de Deus, chamada por Tiago de lei perfeita e lei da liberdade, porque não nos obriga a fazer nada que nós realmente não queiramos fazer. Esse caminho se chama Jesus, o Cristo de Deus. De acordo com essa lei, quando abandonamos determinada prática, é porque fomos constrangidos pelo Espírito Santo que habita em nós a nos esvaziar dela. Essa lei perfeita não força, ela liberta. A religiosidade pode mudar a aparência de uma pessoa, enquanto o relacionamento íntimo com o Senhor muda o caráter, a essência dessa pessoa, repercutindo em todas as áreas de sua vida espiritual, emocional e física. Ela não quer mais as coisas do trato passado porque foi esvaziada delas, não por uma exigência religiosa ou eclesiástica, mas por um novo nascimento, pela regeneração do seu espírito morto. Em Mateus 5,48, Jesus diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeitos. Perfeito é o vosso Pai Celeste. Perfeito tem um sentido de maduro, pronto, preparado. A regra de ouro dessa lei está em Mateus 7,12, que diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. É preciso a gente aprender a não prestar atenção às palavras, mas os atos daqueles que se dizem cristãos.
E quando esses que se dizem cristãos agem, só a misericórdia de Deus. Tiago aponta a prática da palavra de Deus em 4 passos específicos para uma vida de bem-aventurança. Primeiro, ele diz que o primeiro passo é ser pronto para ouvir e tardio para falar. Versículos 19 e 20. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. São poucos os que param para ouvir um conselho, uma exortação, uma correção, uma instrução, e por isso mesmo há tanto desequilíbrio no meio do povo de Deus. As pessoas se iram com muita facilidade. Tiago exorta seus leitores aqui a serem ensináveis. Estamos todos sendo preparados, estamos todos em obras. Nenhum de nós está pronto, porque se estivéssemos prontos, não estaríamos mais aqui. As palavras de Tiago também têm um sentido ainda mais específico: não precipitar-se em proclamar o Evangelho antes de aceitá-lo e colocá-lo em prática. Alguns se iram tentando converter à força, mas a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não somos convertedores, somos só pregadores, semeadores. Ou somos testemunhas vivas, ou impostores travestidos de cristãos. Presta atenção a isso em nome de Jesus. Segunda coisa, segundo passo trazido por Tiago: se esvaziar de toda impureza e acúmulo de maldade, se encher da palavra de Deus. No versículo 21 ele diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. É preciso tirar a roupa da velha natureza e vestir-se da nova vida em Cristo. É necessária uma transformação pela renovação da nossa mente, como ordena o apóstolo Paulo em Romanos 12, 2, ele diz: e não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É pela palavra que nós somos transformados. Essa renovação só é possível quando acolhemos com mansidão a palavra em nós implantada. Mansidão, do ponto de vista bíblico, é rendição, é força sob controle. Obediência e mansidão andam juntas, e todo espírito de rebelião, ele é demoníaco. Em terceiro lugar, o terceiro passo: tornar-se praticante dessa palavra acolhida com mansidão no coração. Versículos 22 a 24 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes negligentes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Olha que coisa interessante. Negligenciar a palavra é atrair para si derrota e maldição. Muitas vezes você fala a palavra, você prega a palavra, mas os seus atos não condizem com aquilo que você fala. O ouvinte negligente da palavra está sempre sujeito a altos e baixos espirituais e toda sorte de infestação demoníaca, porque não tem firmeza na fé. A sua casa espiritual não é bem edificada. Jesus fala das duas casas, das duas construções, sobre a rocha e sobre a areia, em Mateus 7, 24 a 27. O quarto passo: considerar, examinar atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade. Versículos 25 a 27 dizem: mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta:
visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Praticar, acolher, considerar, perseverar e manter-se incontaminado do mundo são as ações daquele que é firme no Senhor. A perseverança é a marca do verdadeiro cristão. Em Hebreus 11:39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. O perseverante na fé é também um operoso praticante da palavra de Deus. Qual o resultado dessa operosidade na palavra de Deus? O praticante será bem-aventurado no que realizar. Esse operoso praticante da lei perfeita tem outra característica visível: ele sabe refrear a própria língua, ele não critica, ele não julga, não lança imprecações sobre os outros, não injuria, não faz mexericos da vida alheia. O operoso praticante dessa lei perfeita ainda tem o coração cheio de misericórdia em relação à dor do outro, se deixando ser canal da multiforme graça de Deus na vida dos necessitados. Aqui, representados pelas classes mais carentes da época de Tiago, os órfãos e as viúvas. Finalmente, o operoso praticante da palavra de Deus não se adequa ao mundo, ele procura se manter incontaminado desse sistema maligno manipulado pelo adversário. O que Tiago nos ensina aqui em síntese? Primeiro, precisamos aprender a ouvir, aprender a calar, aprender a controlar a nossa ira. Segundo, precisamos nos despojar daquilo que faz parte da velha natureza, como toda impureza e acúmulo de maldade. Terceiro lugar, precisamos acolher com mansidão a palavra em nós implantada. Quarto lugar, precisamos considerar atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, de forma perseverante como um operoso praticante, não como um ouvinte negligente. Em quinto lugar, se somos operosos praticantes da palavra de Deus, precisamos aprender a refrear a nossa própria língua. Sexto lugar, como praticantes dessa lei perfeita, precisamos ser canais da multiforme graça de Deus, sem tentar roubar o lugar de Cristo na vida do outro. Ajudar apenas como canal. Ter a consciência que aquela pessoa precisa aprender a depender de Deus e não de homens. Essa é realmente a verdadeira e pura religião. E finalmente, precisamos nos guardar a nós mesmos, incontaminados do mundo. Quando agimos assim, seremos bem-aventurados no que realizarmos. Amém? Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos seus corações de um modo vivo, que essa palavra seja geradora de vida em cada um de vocês, em nome de Jesus. Que a semana esteja cheia de graça. Continuemos as orações pela nossa nação. Que o Senhor esteja à frente de todas as coisas, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.